Só que a culpa também pode destruir quem está se protegendo. E não é justo isso. Olá, a seguidora que eu vou identificar aqui pela letra B mandou mensagem para mim em inbox no Instagram. Como muitas pessoas são de fora do Brasil que me seguem, é uma coisa interessante que de vez em quando elas me mandam em outra língua, tá? E esse é o caso dessa seguidora que eu vou responder para vocês. Escreveu em espanhol, não tá no Brasil, mas a gente traduz e vou fazer em português porque ela entende português sim, tá? Vamos lá. Queria sua opinião. Esta noite me avisaram que faleceu o meu pai. Ele vivia em outra cidade longe, mas sempre esteve ausente. Me criaram, em parte, meus avós. Ele era alcoolista. Às vezes em que aparecia, era para fazer-nos passar barbaridades. Inclusive chegou a fazer com que a gente dormisse num descampado. Cresci e quis perdoar. Fui algumas vezes vê-lo. Eu tirei a imundície da sua casa, eu comprei alimento, mas ele chegou a falar mal de mim porque eu não dava dinheiro para os seus vícios. Então, nós deixamos de nos falar. Nessa noite, me avisaram que ele morreu e me senti mal porque ele morreu sozinho e doente e isto poderia ter sido diferente. Eu creio que eu não fiz mal em ficar longe dele, mas me dá pena pensar que acionar atitudes de outros pode fazer com que uma pessoa seja igual. Eu não gosto de ser indiferente. Eu não gosto de não valorizar. Mas a atitude de outra pessoa te obriga a ser assim e me faz sentir pior. Bem, querida, vocês sabem que eu estava fazendo agora há pouco uma live lá no meu aplicativo. E agora há pouco, quem assistiu sabe que eu gravei exatamente o que eu vou falar agora para você. Tinha uma pessoa com um marido, tá? E vamos falar um pouco sobre a questão das pessoas que se obstinam, e vou dizer isso, se obstinam em se ater, se obstinam a estar presas a uma dependência. Você vai dizer, não, mas você não tem empatia porque é independente? Eu agora vou explicar melhor, tá? Pessoas que se obstinam em ser dependentes, seja químicas ou seja comportamentais, que hoje temos diversas dependências comportamentais, jogos, aquela outra coisa do pessoal sem roupa, tá? Esse tipo de dependência. Essas pessoas tendem a ser autocentradas demais. Tendem a ser muito egóicas, muito narcisistas. Não estou falando do transtorno, tá? Estou falando assim. Tendem a girar em torno de si próprias. Então, para elas, é mais importante estar dentro dos seus vícios, estar dentro das suas dependências, do que se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor. Você veja, enquanto pai, ele tinha obrigações com relação a vocês enquanto crianças, enquanto pai. E ele não cumpriu essas obrigações. Muitas pessoas vão dizer, não, mas veja, a dependência química tem as suas características. Sim, mas para sairmos de todas as dependências, todas elas, todos nós, temos que sair um pouco do nosso ego, deixar de ser egocêntricos e começar a pensar naquilo que é bom para quem está ao nosso redor também, tá? Então isso é muito importante. E teu pai não fez nenhum desses passos. Se tornar uma pessoa pior é o que para você, querida? Porque a gente também tem que pensar nisso, tá? Tá, eu seria melhor se eu tivesse sacrificado a minha vida ao lado do meu pai? Eu seria melhor se eu tivesse dado dinheiro para meu pai? Eu teria sido melhor se eu tivesse procurado por ele mesmo quando ele não procurava por mim? O que é isso? O que é ser melhor e o que é ser pior? No caso de nós termos uma toxicidade no ambiente doméstico, quando nós nos tornamos adultos, eu não vejo muita solução senão um afastamento. Não vejo solução. E isso não nos torna pessoas piores, nos torna pessoas que percebemos que aquele transtorno egóico, que eu diria, tá? Que é um transtorno egóico, é do egoísmo da pessoa, tá? Ele tá lá, fincado numa determinada pessoa que deveria ter dado proteção para nós. E no momento em que não dá mais, nós não temos obrigação mais nenhuma de estar ao lado dessas pessoas. Compreendam essas coisas, pessoal. A culpa é um elemento que estrutura muito a sociedade. Claro, se não tivéssemos culpa, nós iríamos por aí fazendo, bobagens. Ótimo. Só que a culpa também pode destruir quem está se protegendo. E não é justo isso, tá? Então, você fez aquilo que estava ao seu alcance. Seu pai fez aquilo que ele quis. E, portanto, ele teve, nos últimos dias de vida, as consequências de escolhas que ele fez ao longo da vida dele, tá, querida? Então, infelizmente, eu sei que
esses temas são muito sensíveis, esses temas são muito duros, né? Porque resta em nós sempre essa sensação de onde foi que eu errei. Mas a gente tem que entender que quando adultos decidem que na vida adulta terão as suas dependências, enquanto adultos, eles também deverão sofrer as consequências dessas dependências, sejam elas quais forem. Até uma próxima!